A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando o livro de Atos, capítulos 22. Hoje vamos dos 22 ao 30, terminamos esse capítulo hoje. Ontem a gente vimos o discurso de Paulo, quando o comandante permitiu, que ele foi e começou a contar ao povo em Jerusalém, como Jesus se encontrou com ele na estrada de Damasco e todas as viagens missionárias que ele fez. Hoje a gente vamos ver a reação do povo. O tema que o Senhor me deu foi: tem coisas que temos que passar. Você lembra de Jó, que disse: o que eu mais temia me aconteceu? Então chegou a hora da perca da sua mãe ou do seu pai, ou até de um filho, vai ter que passar. Uma demissão, uma dificuldade vai ter que passar. Uma luta no lar vai ter que passar. Uma vida financeira que vai passar por grandes dificuldades vai ter que passar. Isso faz parte do círculo da vida. Agora, essa enfermidade que está acontecendo vai ter que passar. Agora, tem uma diferencial aí. Com Deus a gente passa e é vitória. Sem Deus é que é terrível. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Atos 22, a partir do 22. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso, mas aí eles mesmos começaram a gritar com toda a força: mate esse homem, ele não merece viver. Por que Paulo não merecia viver? Paulo passou aqueles anos todinho viajando, fazendo missões. Tem pessoas que não aceitam a vida de Cristo na minha vida e na tua. O que ele fez, o que ele faz. Aponta passado, critica, zomba. Aqui foi pior. Queriam matar de todo jeito. Mas o Senhor estava com Paulo e está com você no meio dessa luta. Tem calma e descansa. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Tipo de protesto, né, irmão, da época. Protestava toda aquela conversa tão bonita, tão verdadeira de Paulo. Mas não adianta. É o que o tema aqui diz. O que a gente tem de passar, vai ter que passar. E Paulo tinha que passar. O Espírito Santo já tinha orientado ele que ele ia passar por tudo isso. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteasse para que ele contasse porque a multidão estava gritando contra ele. O servo de Deus passa por coisas terríveis. Aqui iam chicotear ele, porque o comandante não entendia que aquilo não era motivo para aquele povo estar daquele jeito. Mas aquele povo era instrumento de Satanás. E quando o inimigo usa os seus, grande é na terra. Não é verdade? Porém, quando estava amarrando Paulo para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que você tem o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente em que não foi condenado por nenhum crime? Olha, ele era cidadão romano. E naquela época, quem era romano tinha grandes privilégios. Aquilo que Paulo tinha, Deus usou a favor dele. Tem coisas que eu e você tem, que a gente não está dando nem esse valor todo, que na hora certa Deus vai usar ao nosso favor. Coisa que a gente nem lembra no momento, a gente acha que não é necessário. Deus usa o que a gente tem ao nosso favor. Lembra do azeite da viúva que foi multiplicado? Deus tem coisa que Ele vai usar ao meu e ao teu favor. E grande vai ser o milagre. Glória a Deus. Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Olha, um detalhe aí muito forte. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga que uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Eu sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: eu também sou, isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou cidadão romano de nascimento. Olha, que honra. O Senhor sabia o que Paulo ia passar, mas o Senhor sabia as estratégias que ia ter a favor de Paulo. O Espírito Santo estava com Paulo a todo momento. Paulo sozinho no meio daquela multidão, mas era a maioria com o Senhor.
Eu e você, no meio de multidão, nós somos maioria. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco. Glória a Deus. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recusaram, e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Veja que honra, como era sério, né? Ser cidadão romano. Até ele ficou com medo porque ele foi chicoteado, Paulo. O comandante queria saber, com certeza, por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirasse as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes de sacerdote, todo o conselho superior se reunisse, depois que mandou que trouxesse Paulo e o colocasse em frente deles. Veja que justamente os sacerdotes que queriam matar Paulo a todo custo iam ficar na frente de Paulo. Porque o inimigo tem suas armas, tem suas falcatruas, né? Tem suas artimanhas. Mas o Senhor estava com Paulo. O Senhor está comigo e com você. Então, isso que temos que passar, o Senhor está conosco, protegendo, ajudando e fortalecendo. O Senhor está dando experiência, sabedoria, entendimento, aumentando nossa fé, nos fortalecendo no meio da dor, no meio dessa dificuldade. E era o que estava acontecendo com Paulo. Aqui em João 4,4 diz assim: era necessário passar por Samaria. E quem foi que era necessário passar por Samaria? Jesus. Para pregar para a mulher samaritana, onde foi feita uma grande obra na vida de samaritana e de muitos dali que aceitaram Jesus. Então, o Pai, que é Deus, tinha uma grande obra para fazer através de Jesus na terra. E Jesus foi necessário passar por grandes situações em grandes lugares. Tu imagina o que eu e você passa? Não é nada diante do que Jesus passou, do que Paulo passou, que era ser humano, e Jesus, santo, poderoso e glorificado, tremendo, mas teve que passar. E aqui fica bem claro quando diz aqui em João 4,4, era necessário passar por Samaria, Jesus. Então tem coisas que temos que passar, mas Jesus está comigo e com você. Jesus está nos fortalecendo. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca é que é forte. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está aí do teu lado, acariciando, protegendo, fortalecendo, dando vigor e força. Porque Ele é o que é, Ele foi, Ele é e será sempre grande e poderoso. Tem o Espírito Santo que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa gloriosa. Então, seja o que for que você está passando, fica calma, porque grande será a vitória. Jesus vai usar o que você tem ao seu favor. Agora você nem lembra, não dá nem valor, mas na hora certa você vai lembrar. E grande vai ser o milagre, seja qual for a situação que você está passando. Enfermidade, uma perca de um ente querido, seja o que for. Deus vai usar o que você tem ao teu favor, como usou a cidadania de Paulo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.